Boa tarde. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, participou nesta manhã da sessão solene destinada ao lançamento da Agenda Legislativa da Indústria 2019. O presidente falou da importância da relação do setor com o legislativo. O resultado sinaliza de maneira objetiva para o Congresso Nacional e para o Brasil o que é importante para a indústria nacional, tornando mais claro o debate das proposições que aqui tramitam e as reivindicações deste importante, pujante setor da nossa economia. Gostaria também de ressaltar um momento em que as relações entre empresas e o Congresso Nacional são tão questionadas. O quanto, presidente, essa iniciativa é bem-vinda e se consolida na legítima 24ª edição, como exemplo para a competitividade que, legitimamente, precisa ser exercida junto à Câmara dos Deputados e o Senado da República. A Comissão de Assuntos Econômicos rejeitou o projeto que fixava prazo para as administradoras de cartões de crédito repassarem ao comerciante o valor relativo às vendas com cartão de crédito. Mas os senadores vão pedir ao Banco Central que regulamente o assunto. O projeto é de autoria do então senador Ataídes Oliveira e limita em 2 dias úteis o prazo para que o estabelecimento comercial ou prestador de serviço receba os valores da venda com cartão de crédito. Atualmente, o comerciante tem que esperar 30 dias para receber o valor correspondente às vendas feitas com cartão de crédito. Mas o relator da proposta, senador Otto Alencar, apresentou um parecer pela rejeição do projeto. Segundo ele, ao estabelecer esse novo prazo, o custo financeiro referente a esse adiamento provavelmente seria pago pelo consumidor. As instituições financeiras passariam a cobrar tarifas ou juros nas compras com cartão de crédito entre a data da transação comercial e a data da fatura. A proposta surgiu como resultado da CPI dos cartões de crédito, realizada no Senado em 2018. Essa é uma matéria que não é consenso no mundo. Alguns países trabalham com 20 dias, 19 dias, outros com 2 dias. E aqui no caso do Brasil, é importante a gente dar um espaço para que de fato exista competição. E a competição que está ocorrendo é aquela trazida pelas fintechs, que está apenas se iniciando. Os senadores rejeitaram o projeto, mas aprovaram uma moção para que o Banco Central ou o Conselho Monetário Nacional disciplinem os prazos de ressarcimento dos pagamentos feitos com cartões aos estabelecimentos comerciais ou prestadores de serviços. Essa moção será entregue pelos senadores da Comissão de Assuntos Econômicos ao presidente do Banco Central num café da manhã nesta quarta-feira. Cabe ao Banco Central baixar uma resolução que possa fazer com que o consumidor não seja prejudicado e com que o lojista, que gera emprego, que corre o risco do seu capital para poder abrir o seu negócio, não seja penalizado. E aquele que faz a atividade meio, que é do financiamento, no caso o cartão de crédito, não penalize nem o seu usuário ou seu cliente, muito menos o empresário, o microempresário, etc., que muitas vezes é obrigado a circunvar diante disso. Foi aprovado também um projeto que autoriza o Distrito Federal e os municípios a criarem programas de auxílio financeiro destinado exclusivamente à matrícula de crianças de 0 a 5 anos de idade em estabelecimentos de educação infantil. Os recursos serão distribuídos a famílias beneficiárias do programa Bolsa Família, desde que as crianças não estejam matriculadas em unidade de ensino da rede pública ou conveniada e que as famílias não recebam auxílio creche ou pré-escolar de empresas com as quais mantenham vínculos trabalhistas. Mas o benefício só poderá ser concedido se houver disponibilidade orçamentária e financeira e se não impactar os recursos já destinados à educação básica pública. O fato é que nós estamos atendendo as crianças de 0 a 3 anos que representam o extrato dos 20% com renda domiciliar mais baixa do país, que não vão à escola porque não há vagas. E nós estamos criando mandamentos para que haja, e os municípios terão que procurar recursos.
Esse projeto autorizativo vai ser analisado pela Comissão de Educação. O que fazer para tornar as escolas um ambiente mais seguro para todos? Foco do debate na Comissão de Direitos Humanos desta terça-feira. A escola tem sido alvo de ações violentas. O bullying é um dos aspectos dessa violência. Existem, sim, hoje, crianças que instigam outras crianças a cometer suicídios em grupos de WhatsApp. Quando eu falo crianças, é 8, 9, 10, 11, eu não estou nem falando ainda dos adolescentes. Quem pode ser vítima de bullying? Quem pode ser vítima de cyberbullying? Alunos, professores e pais, toda a comunidade escolar. E quem pode ser o agressor? Alunos, professores e pais. Aquilo que acontece fora da escola é mais importante do que o que acontece dentro. A violência, ela é um problema multifacetado, ela é um problema que é diferente de região para região. Ela não é um problema, na verdade, elas são vários problemas. Nós não estamos sozinhos. Algumas dessas pessoas conseguiram resolver esse problema. Tornar a escola um ambiente mais seguro, com o exercício do respeito, da boa disciplina e solidariedade, requer esforços dos gestores, professores, funcionários, pais, dos próprios alunos, com a infraestrutura e suporte do poder público. A nossa meia-culpa, estamos abandonando nossos filhos. Nossos filhos estão se tornando vizinhos dentro da nossa própria casa. Quem pode, tem uma televisão em cada quarto, os filhos são separados nos quartos, um computador, um tablet. Nós precisamos assumir a nossa responsabilidade, os professores a sua, para detectar, agir, utilizar a instrumentalidade da lei, o conselho tutelar, o ECA, o Ministério Público, as delegacias da criança e do adolescente. E aí também entrando a família que vive exercitando os filhos para uma educação mais competitiva. Essa é uma questão que tem que ser revista. A escola é uma instituição de valores. O professor, na sua formação básica, ele não, salvo algumas raras exceções, ele não é formado para saber fazer gestão de conflito. A gente espera que os professores aprendem na prática, e alguns professores aprendem muito bem, mas esse é um apoio que a gente tem que dar. Uma escola pública de Taguatinga, no Distrito Federal, tem experimentado progressos nessa área. Aquele aluno que está no segundo e no terceiro horário, se ele não aparece no quarto e no quinto, eles mandam um bilhetinho através do representante de turma. Eu vi fulano aí, mas ele não compareceu à minha aula. Então, a gente junta esses nomes, nós temos uma equipe grande de assistência, nós telefonamos para esse responsável e aquele aluno ele já vai entrando na percepção de que ele é visto, de que ele é notado. Ano passado tivemos 402 composições, 402 brigas entre pessoas deixaram de ir para o Poder Judiciário. Por quê? Justiça restaurativa dentro da escola. Lá no Paraná nós temos BPEC, Batalhão da Patrulha Escolar. Os diretores conhecem todos os policiais pelo nome. Eles participam de todas as reuniões pedagógicas. Estão na escola o tempo todo, assim, vão passando, olhando, os alunos conhecem. Os nomes do piloto de Fórmula 1 Ayrton Senna e do ex-senador Nelson Carneiro deverão ir para o livro dos heróis e heroínas da pátria. A proposta foi aprovada hoje na Comissão de Educação, Cultura e Esporte e segue para o plenário. Os senadores também aprovaram um projeto que institui a Medalha de Mérito Educacional Darcy Ribeiro e o Prêmio Eficiência Educacional Florestan Fernandes. A intenção é reconhecer educadores ou escolas responsáveis por boas práticas educacionais. Os senadores devem discutir a ampliação do orçamento impositivo e a permissão para que delegados e policiais decretem medida protetiva de urgência para mulheres vítimas de violência. A jornalista Érica Christian fez um resumo das principais pautas desta semana no Senado.
Um dos destaques desta semana é a votação da ampliação do orçamento impositivo para obrigar o governo federal a pagar as chamadas emendas de bancadas. Esses recursos financiam obras públicas nos estados e municípios por sugestões de deputados e senadores. Hoje, a equipe econômica costuma contingenciar esse dinheiro, que muitas vezes é a única fonte de investimento de governadores e prefeitos. A proposta deve ser votada na Comissão de Constituição e Justiça e em 2 turnos no plenário do Senado em um único dia. No caso, na quarta-feira. E também estão na pauta o pagamento de um auxílio creche para beneficiários do Bolsa Família que tenham crianças de até 5 anos fora das escolas e também a autorização para que bombeiros e policiais militares possam acumular cargos, a exemplo de médicos e professores. E os senadores devem votar também a permissão para que delegados e agentes de polícia possam conceder medida protetiva para mulheres vítimas de violência doméstica, desde que o fato seja comunicado a um juiz. E, por fim, está prevista para esta semana a instalação da Comissão Especial da Reforma da Previdência. Um grupo de senadores vai acompanhar de pertinho as discussões e votações da proposta lá na Câmara dos Deputados. Uma medida provisória que está aguardando análise no Congresso Nacional tem o objetivo de acelerar o registro de empresas individuais e incentivar a formalização no setor. Pequenos empreendedores podem ter a vida facilitada pela medida provisória 876. Com ela, o governo quer simplificar e desburocratizar o registro das microempresas e empresas individuais. Segundo dados do Banco Mundial, o tempo médio que se leva para abrir uma empresa no Brasil é de 119 dias, quase 4 meses. Somos um dos países mais lentos do mundo. Estamos na colocação 179 dentre 183 pesquisados, à frente apenas de Guiné Equatorial, Venezuela, República do Congo e Suriname. Startups e jovens inovadores são os que mais sofrem na hora de regularizar suas atividades. Para o professor Luiz Afonso Bermudes, a medida provisória vem em boa hora. Uma pequena empresa, que é o que nós precisamos. Sabemos dos dados do desemprego na juventude brasileira. Então, nós temos que incentivar essa juventude a empreender. Quando ele chega na porta de um cartório para reconhecer firma num papel, para autenticar uma cópia, ele desiste. A medida prevê o registro automático nas juntas comerciais de firmas individuais e de sociedade limitada no prazo máximo de 2 dias úteis. Ela dispensa a autenticação de documentos, considerando válida a declaração do advogado ou contador representante. O especial Cidadania, publicado nesta terça-feira no Jornal do Senado, mostra tudo o que o Brasil está fazendo para evitar as mudanças climáticas e as tragédias naturais. Mais informações com o jornalista Ricardo Estin. Nas últimas semanas, o Brasil viu pela televisão chuvas torrenciais em São Paulo e no Rio de Janeiro. As tempestades causaram prejuízos para as pessoas, para as cidades e para a economia do país. Cenas como essas lembram que as mudanças climáticas não podem mais ser negadas e precisam ser enfrentadas. O especial Cidadania que o Jornal do Senado publica hoje apresenta tudo o que o Brasil está fazendo para evitar as mudanças climáticas e reduzir o impacto das catástrofes naturais. O Plano Nacional de Adaptação à Mudança do Clima, por exemplo, trata de questões como habitação, infraestrutura básica, saneamento, transporte e segurança hídrica, além da identificação das áreas de risco para a população. O assunto também está presente no Senado, tanto em audiências públicas quanto em projetos de lei. O Especial Cidadania é publicado toda terça-feira no Jornal do Senado e na Agência Senado, www.senado.leg.br/notícias. O uso da energia eólica está em plena expansão no Rio Grande do Norte. Líder no setor no país, o estado reúne condições especiais para incentivar a exploração dessa fonte de energia. O senador Jean Paul Prats fala sobre as conquistas de seu estado nessa área e sobre a nova fronteira, a geração de energia eólica no mar. Olá!
O estado do Rio Grande do Norte atingiu um novo recorde energético, 4 gigawatts em potência instalada a partir de parques eólicos. E nós vamos conversar sobre o assunto com o senador Jean Paul Prats, do PT do Rio Grande do Norte. Senador, seja bem-vindo. Olá, Renata. Obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês para celebrar essa meta, né, atingida pelo nosso estado. Qual é o significado dessa conquista? Olha, o Rio Grande do Norte começou a pensar em energia eólica antes do ano 2000. E em 2003 tivemos uma experiência com 3 pequenos aerogeradores instalados na cidade de Macau pela Petrobras. E em 2006 já tínhamos um parque eólico pleno instalado e operando pela empresa Iberdrola espanhola lá em Rio do Fogo. Depois disso, a partir de 2008, deslanchamos. Eu, particularmente, ocupei a Secretaria de Energia nessa época, de 2007 a 2010, e nós incluímos no plano energético do Estado uma força muito grande aos projetos eólicos. O Estado tem, bem como a costa do Ceará, nesse momento já conhecido esse potencial de vento, ventos regulares, ventos constantes, ventos de belíssima qualidade para o investimento em turbinas eólicas e para o funcionamento delas. Então, hoje, 10, 12 anos depois, a gente percebe e já é considerado o melhor ambiente do mundo para se investir em energia eólica, tanto pelo fato dos aspectos técnicos, operacionais, como do próprio fato de recepcionar do mundo. Várias empresas globais hoje estão instaladas no Rio Grande do Norte e afirmam isso. Então, nós temos aí nós, no Rio Grande do Norte, com costa e interior. O Ceará faz parte da mesma bacia de ventos, desse movimento que eu estou dizendo, e o interior da Bahia também constitui esse conjunto. É um conjunto de áreas do Brasil que hoje performa muito melhor do que qualquer outra área no mundo e que recebe investimento de braços abertos, porque tem condições hoje de atender o licenciamento ambiental, a burocracia toda que se requer, a acessibilidade a essas áreas. Então, a gente tem sido muito feliz nisso. E hoje temos a maior concentração de turbinas eólicas numa só região. 650 turbinas instaladas numa região apenas constituída de 2 municípios do estado. Quais são os municípios? João Câmara e Parazinho. E o número hoje já atinge mais de 1.500 turbinas eólicas instaladas no estado. Então, demograficamente, é o maior número de turbinas concentradas em um só lugar do mundo. E 86% de toda a potência instalada no estado é energia eólica? Esse número porque já nós temos uma termoelétrica a gás e temos potência instalada também em caráter emergencial, 2 térmicas a diesel e alguma coisa em solar. A eólica é o mais proeminente realmente. E, de fato, nós hoje estamos exportando 2/3 da energia que a gente gera. Então, a gente consome, basicamente, a economia do Rio Grande do Norte é menor do que a do Ceará e a de Pernambuco, por exemplo. Então, a gente tem aí uma capacidade que agora, só de eólica, atinge 4 gigawatts, 4.000 megawatts. É um recorde nacional. Continuamos líderes nacionais em potência instalada, em energia gerada, em número de aerogeradores. E temos um ambiente, como eu disse, muito saudável para continuar esse investimento. Temos mais 35 parques em construção, né? E provavelmente algum dia vamos perder essa liderança porque o estado é pequeno, né? Tem uma limitação geográfica, né? A Bahia é um estado maior, o Piauí é um estado maior. Mas e os ventos? E também tem ventos. Os ventos nossos são, de fato, especiais. O interior da Bahia que eu mencionei também concorre em qualidade de vento com essa bacia de vento Ceará, Rio Grande do Norte. Agora, temos uma nova fronteira que nós vamos começar a explorar brevemente, e até durante esse primeiro semestre ainda vamos ter notícias sobre isso, que é o offshore, ou seja, a energia eólica no mar. Essa é a instalação dos aerogeradores bem maiores, com um fator de capacidade maior também, para coletar vento e gerar energia no mar, né? Então, as eólicas offshore vão começar no Brasil e começarão certamente pelo Rio Grande do Norte e pela costa do Ceará. Mas elas ainda carecem de um marco regulatório, né? Carecem de um marco regulatório. Nós temos um projeto tramitando, inclusive aqui no Senado, já foi daqui do Senado para a Câmara, um projeto regulando como é que se acessa essas áreas marítimas, que como são da União, pertencem à coletividade brasileira, não é como em terra que você faz um acordo com o fazendeiro, com o dono da terra e instala o seu parque eólico pagando alguma coisa a ele. No caso do mar, tem que ser licitado esse direito, a titularidade daqueles blocos marítimos. E provavelmente vai haver uma vantagem também, que o empreendedor já vai encontrar uma área
zoneada ambientalmente, ou seja, o governo é que vai escolher as áreas que quer licitar, já tentando evitar problemas paisagísticos, de ser muito perto de uma praia, de uma área turística, ou principalmente problemas ambientais, de ordem ambiental na colocação desses aerogeradores lá. Qual é o impacto ambiental da produção offshore? Olha, são os impactos de atividade offshore, de você montar uma estrutura, né, metálica, etc., no fundo de mar e ter toda uma cultura e toda uma forma de operar isso aí, porque é um parque eólico, quer dizer, não é só um aerogerador ou dois, são 30, 40, 50 parques eólicos colocados no mar. Então você tem que ter aí as correntes, estudar toda a questão da fauna marinha, a própria fauna aérea também, então tem uma série de coisas. O impacto é baixo perante o que se compara com outras fontes em terra, até com carvão, o próprio uso do petróleo, né? Então, assim, temos que aproveitar esse potencial, porque principalmente nós somos um país que opera offshore no petróleo, em grande escala. A Petrobras, principalmente, é uma empresa líder em operações offshore no planeta. E nós temos um custo muito mais barato operacional ali naquela costa, porque a nossa plataforma continental é rasa. Então, a gente vai conseguir ter o custo mais barato de offshore eólico do mundo em breve, porque o parâmetro, o benchmarking desses custos de offshore eólico no mundo são do Mar do Norte, que é um mar inóspito, profundo, difícil de operar, encrespado, com condições climáticas terríveis. Esse é o paradigma hoje do custo de offshore, por isso que diz que ele é muito caro, operar offshore eólica é muito caro. No nosso caso, a gente vai conseguir... Mas o mar do Rio Grande do Norte não é encrespado? De jeito nenhum, é tranquilo. Eu costumo dizer que a gente vai fazer manutenção em aerogerador de jangada. O cara vai de jangada até o aerogerador, sobe lá, faz a manutenção e volta de jangada. Ainda vai ser ecológico. E em que pé está o marco regulatório? Está tramitando no Senado? Está tramitando. Está arquivado? Precisa ser desarquivado? Não, está tramitando, vai voltar para o Senado depois das alterações na Câmara, né? Saiu aqui do Senado lá no finalzinho da última legislatura, vai à Câmara e volta. E ele provavelmente vai dizer o seguinte, que esses leilões desses blocos marítimos serão parecidos com os leilões de blocos de petróleo. Nós, inclusive, demos a sugestão que a própria Agência Nacional do Petróleo seja quem licite esses blocos, que ele já tem uma estrutura toda de licitação de blocos marítimos, que já considera a parte ambiental, operacional, geologia, fundo, batimetria, tudo isso. Então, já tem essa estrutura lá. Embora seja para gerar energia, a gente, até por economia processual, sugere que seja aproveitada a estrutura de delimitação de blocos e a estrutura de licitação de blocos da própria Agência Nacional do Petróleo, a mesma que faz os leilões de petróleo, para fazer, digamos, para ofertar áreas já pré-definidas e que os investidores arrematem o direito de ali fazer seus projetos eólicos. Depois disso, esses empreendimentos eólicos vão para o leilão de energia. Então, são dois leilões, um para arrematar a área e o outro para gerar energia, competindo com os outros projetos normalmente viabilizados nos leilões. O impacto para a economia do Estado, senador? Muito grande. O Estado hoje tem atividade de petróleo no mar e em terra. Então, quando você começa, o impacto das eólicas em terra já foi gigantesco. Nós contabilizamos aí por volta de 15 bilhões ou mais de investimento no Estado, diretamente feito nos últimos 10 anos em eólicas. 15 bilhões de reais direto na economia do Rio Grande do Norte, que é uma economia que andava um pouco recalcitrante, é muita coisa, faz muita diferença. Todas essas cidades que nós estamos mencionando aqui, João Câmara, Parazinho e outras do interior, receberam esse investimento direto na veia. Então, o que acontece? A economia local floresceu. Eram economias basicamente dependentes de Bolsa Família e agricultura de subsistência. Hoje conseguem rodar, claro, também tem mazelas que a gente precisa tratar, as cidades cresceram muito rápido, receberam muito dinheiro de uma vez, houve um processo de gentrificação, que é aquele processo onde as casas começam a ficar mais caras, as pessoas da cidade começam a deixar suas casas para alugar para outras pessoas e morar na periferia. Então, acontece todo esse processo que tem que ser tratado, inclusive com as prefeituras. Por isso que eu sempre ressalto que é muito importante em qualquer ciclo econômico que se estabeleça numa economia estadual, a participação dos prefeitos, a sincronia com a cidade. A gente procura fazer isso lá, e é por isso que vem funcionando a contento. Claro, tem sempre um problema ou outro, mas não houve nenhum litígio, nenhum tipo de problema mais desgastante do ponto de vista social, econômico das cidades em relação às eólicas. Até porque tem também as compensações socioambientais e as empresas participam muito bem e muito efetivamente disso.
Porque as compensações socioambientais, elas não pegam só o meio ambiente, né? Todo o cuidado com a população. Exatamente. Ali tem áreas de assentamento, ali tem áreas de pesca artesanal, agricultura familiar, tem grupos culturais, tem quilombolas, tem às vezes tribos de povos indígenas. Então, tudo isso tem que ser contornado. Normalmente, o setor eólico trabalha bem com isso, porque ele não é tão invasivo. O grande período de trauma de uma obra eólica é justamente a construção do parque. Antes e depois, a coisa fica pacífica, fica normal. As pessoas conseguem passar por aquela área, o acesso continua assegurado. Normalmente, os acessos até são melhorados, porque para fazer manutenção você tem que fazer aquelas estradinhas, né, de acesso. Então, a comunidade acaba se aproveitando daquilo ali também. De maneira que a harmonia entre esse setor e as comunidades, até porque é um setor de energia renovável, não é, pugna normalmente por uma postura ambientalmente correta, socialmente correta, não é, normalmente é boa, né? Casos muito raros aconteceram, mesmo assim lá no estado nenhum, onde houve alguma rusga, algum processo aí de resistência. Normalmente tudo se apazigua e todo mundo acaba bem. Senador, muito obrigada pela entrevista. Ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Obrigado pela companhia e até a próxima.